Bom dia, amigos. Desejando que todos estejam bem, ofereço essa música. Bom dia a todos, muito bem-vindos. Hoje, 18 de julho de 2020, agora a partir das 9 horas da manhã, o grupo Amigos da Fé da Associação Espírita Mariano do Nascimento de Ribeirão Preto começa mais essa manhã de sábado aí. Espero que todos tenham passado muito bem a semana, né? Mas se por acaso você tem passado por dificuldades, né? Estamos aqui para tentar auxiliar e renovar a sua fé, a sua energia através das orações. Agradecidos a todos que nos acompanham semanalmente. Deixe o seu recado aí na nossa live, com o seu nome, a cidade, o bairro, que daqui a pouquinho nós vamos divulgar aí o seu recado. Caso ocorra alguma queda, né, de conexão, não desistam. Entrem novamente aí, que tenho certeza que tudo vai dar certo. Tá tudo também gravado na nossa página do Mariano do Nascimento e compartilhem, tá? Repassem já, você que está aí ao vivo conosco, já repasse agora para os seus familiares, aí dá tempo deles acompanharem aí. E se porventura não der para ser ao vivo, né, eles podem assistir a qualquer momento durante a semana aí. Vamos agora pegar
o copo com água, né, para que nós possamos tomar ao final. Essa água vai ser fluidificada durante as nossas orações, durante os nossos pensamentos positivos aí. Também orientamos para que você possa reservar uma garrafa com água, uma jarra, que essa água também será fluidificada e ao final aí da nossa reunião a gente passa maiores informes. Para quem está precisando de ajuda, a espiritualidade realiza o atendimento especial à distância. Então, mentalizem ou escrevam num papel o nome completo, o local, e para esse atendimento à distância. Pedimos também aos mentores da casa para amparar os trabalhos da nossa unidade do Max João, que lá os trabalhos também estão totalmente aí paralisados, ali da rua Albuquerque Lins. Então, todo o amparo da espiritualidade a todos esses trabalhadores, todos os participantes ali da unidade do Max João. Está aumentando muito, né, os casos de Covid em Ribeirão Preto e região. Pedimos aos que estão passando ou que irão passar muita paciência e fé. E por que não dizer aos seus familiares, né, para que lhes deem resignação e tolerância nesse momento aí tão difícil. Então, pedimos à espiritualidade que coloque as mãos, né, que derrame a luz necessária aí a toda essa situação que estão passando. Cada dia é um amigo, é um conhecido que a gente fica sabendo, a gente fica muito sentido. Então, compartilhamos aí, vamos fazer uma grande corrente aí nesse momento. Nem tudo é tristeza, felizmente, né? Então, temos que transformar tudo isso. Então, vamos também agradecer as novas vidas que estão vindo aqui nesse nosso planeta. E por que não dizer aos aniversariantes da semana? Aí tivemos vários aí, né? Angeli, agora fugiu. E principalmente aí as nossas... A Karen também, um abraço aí a Karen, que pertence ao nosso grupo aí. Obrigado, Aldo, pelo apoio aí, sempre a retaguarda aí é importante. Então, as nossas orações aos nossos amigos, a esses aniversariantes, aos conhecidos de vocês, né? E tudo mais. E hoje, especial, nosso abraço aí ao seu Miguel, nosso dirigente, 84 anos, hein? Que beleza, seu Miguel. Muita saúde, né? Então, que a espiritualidade hoje, deixamos aqui o nosso abraço aí ao senhor, né? E desejando ao senhor muita paz e, especialmente, muita saúde, né? Nesse momento aí tão especial, aí, fico até emocionado, porque falar de São Miguel é algo muito especial aí. Então, um abração, que a espiritualidade hoje, através das nossas orações, né, deposite tudo de bom aí ao senhor, todos os aniversariantes e todas as pessoas de maneira geral. Vamos lá, vamos respirar fundo nesse momento, acomodem-se nas suas cadeiras agora. Vamos formar uma corrente de luz, de fé e de esperança. Pedimos muita vibração e prece nesse momento. Vamos transmitir amor, saúde e paz, irradiando a luz divina. Eu convido agora a Rosana para fazer a prece de início das reuniões. Rosana, é com você. Bom dia a todos. Prece para começo da reunião. Rogamos ao Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro
e dai-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontre acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignai vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Esperai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelo sentimento que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e os recolhimentos necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não do bem, abre seus olhos à luz e perdoa, como nós as perdoamos, se vierem com intenções malfazejas, pedindo especialmente ao Espírito da casa, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós, que assim seja. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradecer a presença de todos vocês mais uma vez, todos aqueles que nos acompanham desde as nossas reuniões presenciais há muitos anos, todos aqueles que convivem conosco a partir das lives que estamos desenvolvendo todo sábado, e principalmente aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, e que ao final dessa nossa live, cada um de vocês possam encontrar um pouquinho do amparo, da luz, da força que a espiritualidade vai com certeza passar para cada um de nós. Quero também, pegando o gancho do Silvio, parabenizar seu Miguel. Feliz aniversário do senhor. O senhor continue sendo essa inspiração para todos nós, né? Que Deus possa permitir que o senhor conviva aí conosco por mais e mais e mais anos. 84 anos. Parabéns, seu Miguel. Um abraço. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre gosto de repetir todo sábado, porque às vezes sempre tem as pessoas que estão participando pela primeira vez, e nós fazemos todo sábado um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós fazemos de uma maneira sequencial, e atualmente nós estamos no capítulo 16. E hoje nós vamos fazer o item Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. A gente vem falando muito, né, sobre as parábolas que Jesus nos passou, sobre darmos muito valor à riqueza, né, e não darmos valor aos ensinamentos de Deus, às leis de Deus, e que a miséria, às vezes, nem sempre é tão ruim quanto nos parece, né? E nem tão é vantajoso as riquezas, como às vezes nós também imaginamos, né? Então, ele mostra que a riqueza também não é de todo mal, mas é uma provação muito maior que cada um de nós que seja disponibilizado por Deus essas riquezas, nós temos que saber enfrentar. Então, esse item de hoje, ele é muito importante porque ele esclarece muito bem essa questão. Então, vamos lá. A riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem sem interpretarmos ao pé da letra certas palavras de Jesus e não procurarmos entender o seu sentido. Deus, que a distribuiu, teria colocado nas mãos de alguns um meio inevitável de perdição, pensamento que contraria a razão. Então, Deus jamais ia colocar, né, gente, a riqueza para certas pessoas, se isso fosse o mal realmente, porque Deus não quer o mal,
Ele quer que nós melhoremos, sim. A riqueza é, sem dúvida, uma prova bastante arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude das excitações, das tentações que oferece e da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Então, o que ele quer dizer? Que puxa mais o homem para o lado material e não para o lado espiritual. Então, por isso, a grande provação para as pessoas que são disponibilizadas as riquezas aqui no mundo terrestre. Causa tamanha perturbação que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se depressa da sua condição anterior. Daqueles que foram seus companheiros, que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas, embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que o torne impossível e não possa vir a ser até um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe fazer bom uso. Tal como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados apropriadamente e com equilíbrio. Então, meus amigos, é muito importante que saibamos, porque às vezes muitas pessoas ficam pedindo a Deus a todo instante para que ganhe na loteria, que venha uma fortuna, né, inesperada. Esses pedidos, às vezes, Deus pode nos atender, e nós temos que saber se estamos preparados para receber tal fortuna nessa vida que hoje estamos, né? Então, por isso que está salientando a importância e a dificuldade que a riqueza traz para o homem que Deus disponibiliza essas tentações, vamos dizer, entre aspas. Quando Jesus responde ao jovem que o interrogava sobre os meios de alcançar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, foi o que Jesus disse. Não pretendia estabelecer como condição absoluta que cada um deva se desfazer do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o amor possessivo aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, de fato, julgava-se quite com a lei, porque havia cumprido certos mandamentos, e, no entanto, recua perante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até ao sacrifício de desfazer-se do que possuía. Esse item foi de algumas parábolas para trás que nós estudamos em semanas anteriores. A proposta de Jesus era uma questão decisiva para esclarecer o pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto perante o mundo, não fazer o mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser nem leviano, fútil ou orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não possuía verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. O que Jesus quis demonstrar era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Então, nesse ponto, meus amigos, Jesus, ele propõe para que esse jovem abandone todas as riquezas e siga a Jesus, né? Mas o propósito disso era para que ele ajudasse as pessoas que estavam precisando, que estavam com necessidade, dele abrir mão de parte das suas riquezas para ajudar essas pessoas, ou seja, colocar a caridade em prática. E ele não aceitou, não quis abandonar, né, os bens materiais para seguir a Jesus. A consequência dessas palavras, se consideradas ao pé da letra, em seu exato sentido, seria a abolição da riqueza por ser prejudicial à felicidade futura e como causa de incontáveis males na terra. Seria também a condenação do trabalho que a pode conquistar. Isto seria um absurdo, uma vez que conduziria o homem à vida selvagem e que estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, aqui ele explica que a gente não pode tomar ao pé da letra o que Jesus falou para ele, de abandonar toda a riqueza.
Não é isso que quis dizer Jesus, né? Então, porque senão a gente estaria dizendo que Deus colocou a riqueza para prejudicar quem a tivesse. E pelo contrário, é para que essa pessoa se transforme, para que essa pessoa mude, né, as suas atitudes, os pensamentos e que ajude mais ao próximo. Se a riqueza é fonte de muitos males, se provoca tantas más paixões e tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons que Deus lhes dá. Esse abuso torna ruim o que lhe poderia ser útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza devesse apenas produzir o mal, Deus não a colocaria na terra. Cabe ao homem fazer dela surgir o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento de progresso intelectual. Então, o que Deus quer é mexer, né, com a nossa cabeça, com os nossos pensamentos e o nosso coração, o nosso sentimento perante aos outros irmãos, né, daqui de convivência nessa vida terrestre. De fato, o homem tem por missão trabalhar para o melhoramento material da terra. Deve desbravá-la, prepará-la e saneá-la para um dia receber toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar toda essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar sua produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para facilitá-las, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam e tornar as comunicações mais rápidas. Está aqui, né, gente? Deus permite tudo isso, o progresso, a comunicação, no caso da internet, da TV, né, do telefone, do celular. Então, Deus quer esse progresso, Ele quer esse desenvolvimento intelectual e que o homem progrida e que melhore a situação aqui na vida da Terra. Mas o grande problema é que o homem, ele desenvolve, mas ele também abusa, né? Abusa desses desenvolvimentos, dessas comunicações para praticar o mal e praticar a maldade com seus irmãos. E isso é que Deus não quer. Deus quer que o homem utilize as suas descobertas, né? As suas invenções para o bem e somente para o bem e para a caridade. Para os trabalhos das gerações que se realizam no decorrer dos séculos, o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente. Mas para fazê-los cumprir, necessita de recursos. A necessidade fez com que ele criasse a riqueza, assim como ela o fez descobrir a ciência. A atividade exigida para esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve sua inteligência. Essa inteligência, que ele a princípio concentra na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sem a riqueza, que é o principal meio de realização das necessidades do homem, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. É, com razão, que ela é considerada um elemento de progresso. Então, meus irmãos, finalizando, né, esse lindo trecho, essas lindas explicações aqui que o Evangelho nos passa, resumidamente, foi bem esclarecedor, né, esse item, mas resumidamente, ele quer dizer que a riqueza é importante para o povo terrestre, para a população terrestre. E por isso que Deus dá para alguns essa incumbência. Mas, como disse no início do texto, né, é uma provação muito grande, porque o homem tem que estar preparado, ele tem que estar situado, né, saber entender a responsabilidade que essa riqueza traz para ele, porque ele não pode só se entregar aos benefícios da riqueza como com os bens materiais, com as excitações, né, com a sensualidade,
com baderna, com bebedeira, né? Só festas. Então, o que Deus quer é que o homem utilize essas riquezas apenas para o bem, para a ajuda do progresso da vida terrestre, do progresso do seu próximo e ajudar com a caridade para com o seu irmão mais próximo. Então, espero, meus irmãos, que todos tenham refletido. Se não refletiram ainda muito bem, terão tempo a semana toda para refletirmos, analisarmos essas situações. Então, como eu já disse antes, muito cuidado àqueles que ficam pedindo a todo tempo para que venha a riqueza, para que ganhe na loteria, para que venha uma riqueza qualquer, né? Que você fique rico, afortunado, porque nós temos que estar preparados para essa riqueza, porque a incumbência é muito grande para todos nós. Que todos tenham um excelente sábado. Vamos prosseguir agora com o nosso segundo estudo do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. E quem vai fazer hoje para nós é a Tânia. É com você, Tânia. Olá, gente. Tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo para vocês que fala um pouco sobre o livro Minutos do Chico Xavier. E no trechinho do livro que eu vou ler fala um pouco sobre sonhos, tá? Você está casado com os seus sonhos? Deus permitiu que nessa encarnação eu me casasse com o Espiritismo. Os livros são os meus filhos. Chico Xavier. Chico Xavier é um fenômeno extraordinário. Fenômeno na mediunidade, na popularidade, na caridade, na produção literária, na simplicidade, na sabedoria e no amor. Embora nunca tivesse feito propaganda de si mesmo, Chico conquistou notoriedade indiscutível, além das fronteiras do espiritismo, sendo admirado e respeitado por profitentes das mais diversas religiões. E isso se explica por uma forma simples que ele mesmo nos legou. Eu me casei com o espiritismo. Chico queria dizer que ele amava o espiritismo, vivia o espiritismo, respirava o espiritismo, doava-se ao espiritismo, tal qual faz uma pessoa casada que ama o seu cônjuge. Aí está o segredo do sucesso em todas as áreas de nossa existência. Um médico somente terá êxito profissional se estiver casado com a medicina. O professor de sucesso é aquele que se casou com a sala de aula. O atleta consagrado é aquele que se casou com o esporte. O escritor de renome é aquele que se casou com a literatura. Façamos uma análise de nossas vidas e nos perguntemos: nas questões que ainda não atingimos os objetivos desejados, não estaria faltando contrair o matrimônio com os nossos sonhos? E aí que vem o questionamento, que inclusive veio para mim também. E aquele sonho que a gente guardou lá no baú, tá lá parado. Será que não falta um pouco mais de comprometimento nós com eles? Então vale a pena a gente refletir. É essa a mensagem. Um abraço a todos. Excelente estudo, né? Desse livro maravilhoso aí de Minutos com Chico Xavier. Sempre grandes reflexões que o José Carlos de Luca nos passa das palavras de Chico. Obrigado, Tânia, por esse estudo maravilhoso. E agora, com essas duas grandes reflexões que tivemos, os dois estudos, vamos nos concentrar, vamos aproveitar esse momento, como o Silvio pediu no início, para todos aqueles nomes que escrevemos aí no papel, todos aqueles nomes que estão nos nossos pensamentos, pedir oração, pedir proteção à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, para que estejam com todos esses nossos amigos, parentes, que estão passando por grandes dificuldades, por grandes doenças. Vamos pedir em especial aqui para Marina Capote da Silva e Nivaldo Oliveira, de Goiânia, que os dois estão com
Covid, passando por momentos aí difíceis, que toda a família tenha força, paciência e que peça a Deus que, se for por merecimento deles, que eles vão superar e vão se curar desse mal. Então, vamos todos juntos agora, com bastante concentração, pedir à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, fazendo a oração a Bezerra de Menezes. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. E Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze, o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Essas orações, né, esses estudos nos renovam, nos enchem de energia a cada minuto, né? Felizmente aí. Quero agradecer aí a essas 50 pessoas que estão compartilhando aí conosco, tá? Muito obrigado aí e continuem compartilhando e divulgando aí. Ao final, a gente vai dar o seu recadinho aí. Seguindo, hoje nós vamos fazer um pouco diferente, tá? Até um pouco em função aí, coincidentemente, com o aniversário do São Miguel, uma novidade. Hoje, quem vai trazer o recado do Evangelho do Chico Xavier, né? Hoje é o Seu Miguel aí. Então, nós conseguimos fazer uma gravação especial aí com o Seu Miguel, tá? Então, hoje, quem vai dar o recadinho é ele. E ele traz do prefácio, tá, as orientações do Chico, tá, sobre as indicações, as orientações e a importância do Evangelho no lar. Seu Miguel, hoje aí é com o senhor. O que diz Chico Xavier sobre o oculto do Evangelho no lar? Sempre ouvimos recomendar a prática do culto do Evangelho no lar. Em certa ocasião, um amigo queixou-se ele de que na noite consagrada do culto no Evangelho em sua casa,
Era um verdadeiro transtorno. O telefone não parava de tocar, os meninos se atritavam, problemas elétricos provocavam em princípio de incêndios nos aparelhos domésticos. Ele pedia uma orientação. Deveria mudar o dia do culto a escutá-lo. Chico respondeu: meu filho, mantenha o dia do culto e nos demais dias da semana. Reúna informalmente a família para orar. Faça um culto informal nos outros 6 dias da semana, pois não há espírito obsessor que seja tão resistente. Obrigado, senhor Miguel. O aniversário é dele e ele que traz o presente para nós, né? Essa mensagem linda do Chico e da importância do Evangelho no lar, né? Que nos fortalece, que nos protege e cria uma redoma de luz, de energia em torno do nosso lar com a proteção de Deus, né? Então, todos nós temos que praticar o Evangelho no lar pelo menos uma vez por semana. Obrigado novamente, senhor Miguel. E agora, vamos todos nos concentrar, relaxar na nossa cadeira, na nossa poltrona, e nesse momento tentar ao máximo nos conectar com a espiritualidade, nos conectar com Deus, com o nosso Mestre Jesus Cristo. Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola da Alma. Vamos fechar os nossos olhos e nos concentrar. Respire bem fundo e vamos pedir juntos que os espíritos de luz nos envolvam. Que essa manhã de sábado seja restauradora e que possamos respirar juntos a energia divina. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que esteja dentro da nossa casa, para que haja paz entre os nossos familiares. Vamos imaginar a nossa casa. Passeie por todos os seus cômodos, um por um, pedindo aos espíritos de luz que o ajude a fazer uma limpeza espiritual e que eles estejam sempre lá, dando proteção para a nossa família. Agora, vamos imaginar o ambiente do nosso trabalho e pedir proteção a todos os que trabalham naquele lugar. Que a paz de Jesus nos ensine a perdoar, que saibamos transmitir a serenidade e que possamos nos deixar umidificar por Deus. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esses momentos que passaremos juntos. Com muita paciência, com muito fervor, com muita resignação a Deus e a Jesus, vamos fazer todos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nos recompondo desses momentos de concentração, de luz, de força, de energia que a espiritualidade nos passa. Vamos todos continuar nessa corrente que nos interliga e todos juntos cantarmos a canção Quanta Luz.
muito gratificante, né? Muito gratificante mesmo finalizar aí com essa música, né? Essas orientações. Então vamos pegar aí o nosso copo com água, certos que está fluidificada, e agradecemos à espiritualidade por esses momentos de paz, de tranquilidade, e que perdure no decorrer dessa semana. Assim seja. Lembrando também da garrafa com água, tá? Para que vocês ministrem durante a semana a todos os seus familiares, tá? Várias vezes ao dia. Venho falando aí por diversas semanas. Podem ministrar 2, 3 vezes por semana, por dia, tá? Todos os dias da semana, para conseguirmos manter uma harmonia e uma paz dentro de casa. Pode deixar aí sobre a pia, né, da cozinha, ou colocar na geladeira, como quiserem, tá? Não modifica em nada. E conforme for diminuindo aí o nível da água, vocês podem ir completando quantas vezes forem necessários. Só não deixar terminar, né, a água aí, e vai completando periodicamente aí. Assim seja. Quero falar e agradecer muito aí a mais de 50 pessoas, acho que em determinado momento, 51 pessoas aí hoje na nossa live. Semana passada também, gente, foi magnífico aí. Compartilhe, os resultados estão aqui, ó. Semana passada nós alcançamos 468 pessoas. Desculpa, 1.468 pessoas. Através de 17 compartilhamentos. Então, um grande segredo aí é compartilhar. Vai lá, não custa nada. Vai lá na nossa página, compartilha, envia aí para os amigos aí, né, para os parentes, essa mensagem que a gente está querendo deixar através da oração, né, do estudo, tá? Importantíssimo aí nesses dias atuais. E nós tivemos 624 visualizações. Agradecemos muito hoje aí as mensagens, né, de bom dia, de boas-vindas, de um bem-querer muito gratificante. Lurdinha, Elisângela, a Licínia, Rosana, Emília, né, gratidão, tá? Principalmente restaurando a saúde da sua filha, Andressa, que está aí com Covid. Então, graças a Deus aí, Emília, muita fé e esperança, é isso que a gente tem pedido aí. A Marta, a Sandra Araújo, desejando paz e luz, a Sônia, a Ana Lúcia, agradecendo muito a live aqui, que tem levado muito conforto a ela. Na verdade, quem agradece somos nós, tá? A Ana Lúcia de Cravinhos, a Rita de São Paulo, né? Parabeniza aí o seu Miguel. A Rita fala que na quarta-feira foi aniversário dela, nossos parabéns aí, e que na quinta-feira foi da avó de 91 anos. Nossa, né? Parabéns imenso aí a todos vocês aí. A Isabela e a Célia de Campinas, Eliana, pelo dia abençoado e gratidão, assim seja. A Luciene, saúde e gratidão. Antônio Marcos, a Linda Brás, agradece as lives, nós é quem agradecemos aí, né? Deus o abençoe. Já está abençoando todo mundo aqui, com certeza aí. Obrigado pelas palavras aí, Linda Brás. Todo mundo desejando aqui os parabéns do seu Miguel. Seu Miguel, a lista é grande aqui, ó. Carlos e a Jane de Cravinhos, um abraço lá para o seu Miguel. A Rita, a Rosângela, a Ana Lúcia, a Luciene, a Vânia, a Sandra, a Dulce, pagando Dulce, um abraço aí, minha amiga. A Rosana, a Adriana, Lurdinha, e eu devo ter esquecido um monte aí que também. São Miguel, todo mundo parabenizando o senhor, né? Muita
saúde e paz aí. Eu queria fazer uma correçãozinha aqui, tá? Nos desculpem aí pela... a Rosana informou, né, que a Marina, que pediu orações para elas, ela não está com Covid, graças a Deus aí. Né? Assim seja, mas tenha certeza que as orações e os pedidos para elas foram alcançados e vão chegar até o seu destino aí. A Licínia pede orações ao José e ao Ricardo Vitor. Maria Tereza, a Ana Lúcia, novamente, orações aí ao cunhado Edson Valentim Inocêncio. Lilian também. Deixa eu ver. Legal, é isso aí. Eu já tinha passado esse recado aí. E é isso. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Marina, muita gente aí, graças a Deus. Hoje sou eu que vou dar os recadinhos aí, tá? Vamos lá aos recados de hoje. As doações de alimentos. Nós continuamos aí com a doação, né? Recebendo as doações para o Mariano do Nascimento. Nós temos 3 postos de arrecadação. Um deles é o Plug-me, lá do nosso amigo José Renato, né, lá na torre do Shopping Iguatemi. Podem levar suas doações até lá. Também a Not Center Notebook, ali no Jardim Paulista, com o nosso amigo Caio, tem recebido aí inúmeras doações também. Na Ribershine, ali pertinho do centro, ali na rua Niterói, tá? Com a Aline e o Tiago, eles também recebem frequentemente aí. Então, continuem doando, apesar que está tudo assim, mais ou menos estável, né? Numa condição confortável, felizmente, aí, mas nós estamos precisando, né, para formação das cestas básicas aí, no início do próximo mês. Gostaria também de lembrá-los, vai aparecer dentro de instantes aí, a conta do Mariano Nascimento. Então, convido todos aqueles participantes, né, que frequentam normalmente a parte presencial no Mariano do Nascimento, e as novas pessoas, a quem puder colaborar aí com alguma doação, ou mensal, ou a forma que você bem entender, o valor também, tá? Faça a sua doação. As despesas continuam, né? Temos os funcionários que cuidam aí das crianças, né? Eles desenvolvem um trabalho aí profissional, a parte de limpeza, né? Então, existem alguns custos que ainda continuam e são fixos, e nós precisamos manter aí o Mariano do Nascimento aí. Então, colaborem, por gentileza. Eu vou me despedindo por aqui, né? Agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, tá? Em mais essa manhã de sábado aí. Meu eterno e profundo abraço a todos vocês, abraço ao seu Miguel e a todos os aniversariantes aí, e que todos aqueles que estão passando por dificuldades aí se restabeleçam também, tá? Fico por aqui. Álvaro, é com você. Foi passado aí também, Silvio, pelo nosso suporte técnico aqui da Lurdinha. Quero mandar um abraço também para o Paulo. Ele está lá no Japão, é irmão da Rosana, nossa amiga Rosana do nosso grupo. Ele está nos assistindo lá do Japão. Um abraço para você, viu, Paulo? Quero também agradecer a todos a presença. Chegamos aí a 53, 54 pessoas ao mesmo tempo nos assistindo. Muito obrigado. Isso é que nos engrandece, que nos fortalece e que nos dá mais ânimo, mais inspiração para que possamos voltar na próxima semana com mais intuito de transmitirmos, né, essa união, essa corrente de energia, de paz, de luz, nos unindo, mesmo que à distância, no Japão, em São Paulo,
né, em todas as cidades aí as pessoas que nos acompanham de outras cidades, né? Fazemos uma corrente tão grande que parece que todos vocês estão aqui dentro do meu escritório aqui, em casa, todos unidos, essa energia é impressionante, né? É muito grande, a espiritualidade nos rege, nos abastece e nos ilumina sempre. Quero agradecer à espiritualidade, a Deus, por mais essa oportunidade, por mais esse momento que nos oferece de estarmos aqui todos juntos. Quero agradecer mais uma vez ao seu Miguel. Parabéns, seu Miguel. Um abraço muito grande, muito forte, né? Que o senhor esteja sempre com essa energia, com essa luz, com essa força e a saúde. E Deus sempre ao lado do senhor, que a gente sabe que o senhor está. Porque aí o senhor é a nossa inspiração e o nosso motivo de estarmos aqui todo sábado pela manhã. Um grande abraço a todos vocês, muita luz, uma semana cheia de paz, tranquilidade, né? E aqueles que estão passando pelas dificuldades, pelas doenças, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de resignação e, principalmente, confiança em Deus, confiança em Jesus, que tudo vai passar. Grande abraço, boa semana para todos.